Existe um momento em que a lógica deixa de oferecer respostas. É exatamente nesse instante que o desconhecido começa. Todos os dias, milhares de pessoas olham para o céu sem esperar encontrar nada além de nuvens, estrelas ou aviões. Mas, para algumas delas, um simples olhar para cima mudou tudo. Objetos silenciosos, luzes que desafiam qualquer padrão conhecido, formações impossíveis e registros que continuam dividindo especialistas, cientistas e milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste vídeo, reunimos alguns dos casos mais intrigantes registrados recentemente. Alguns possuem explicações plausíveis, outros continuam sendo um verdadeiro mistério. E fique até o final, porque o último caso apresenta um detalhe que poucos perceberam na primeira vez em que o vídeo foi analisado. No início do inverno de 2026, moradores de diferentes cidades registraram um fenômeno atmosférico que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Pouco antes do anoitecer, o céu começou a adquirir uma coloração incomum. Primeiro surgiram tons alaranjados. Depois, um vermelho intenso dominou grande parte do horizonte. Em poucos minutos, centenas de vídeos começaram a aparecer na internet. As imagens mostravam famílias inteiras paradas nas ruas, motoristas interrompendo suas viagens e pessoas filmando em silêncio, tentando... Nas redes sociais, surgiram interpretações de todos os tipos. Alguns acreditavam estar diante de um fenômeno natural extremamente incomum. Outros enxergavam. Dias depois, outro registro começou a circular na internet. Desta vez, durante uma noite aparentemente comum. Duas pessoas caminhavam por uma estrada pouco iluminada quando notaram um ponto brilhante no horizonte. No início, acreditaram que fosse apenas uma torre de comunicação. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A luz permanecia completamente imóvel. Não piscava como uma aeronave. Não emitia qualquer som e parecia manter exatamente a mesma posição por vários minutos. Curiosos, eles decidiram aproximar o zoom da câmera. Foi então que perceberam algo ainda mais estranho. Pequenas luzes começaram a surgir ao redor do brilho principal. Lentamente, uma forma geométrica parecia se revelar na escuridão. Seria apenas uma ilusão causada pela distância? Ou havia realmente algo oculto naquela noite? A resposta você verá no próximo caso. Os dois amigos continuaram observando o objeto. Quanto mais aproximavam a imagem, mais difícil ficava acreditar no que estavam vendo. Aquela luz solitária começou a revelar outros pontos luminosos ao seu redor. 3 luzes, perfeitamente posicionadas, formando um enorme triângulo escuro. O mais estranho era o silêncio. Nenhum ruído de motores, nenhum som de hélices, nem mesmo o deslocamento de ar que normalmente acompanha aeronaves de grande porte. Durante quase um minuto, o objeto permaneceu completamente imóvel. Era como se... Um dos rapazes chegou a sugerir que aquilo poderia ser uma torre de transmissão. Mas bastou observar por mais alguns segundos para perceber que aquela hipótese fazia cada vez menos sentido. As luzes aumentavam e diminuíam de intensidade lentamente, como se respondessem a um padrão invisível. Então, sem qualquer aviso, o triângulo pareceu desaparecer. Não acelerou. Não subiu. Não virou. Apenas deixou de ser visível, restando apenas a escuridão. Até hoje ninguém conseguiu identificar exatamente o que era. Alguns acreditam que se trata de tecnologia militar altamente avançada. Outros defendem que objetos triangulares vêm sendo observados há décadas em diferentes países. Independentemente da explicação, uma pergunta permanece: quantos desses objetos podem estar cruzando nossos céus sem que percebamos? Enquanto o vídeo do triângulo ainda era debatido, outro registro começou a chamar a atenção. Desta vez, em uma região cercada por mata. No início da gravação, tudo parece normal.
árvores, vento, silêncio. Então, algo escuro, semelhante a um diamante. Ele sobe poucos metros, permanece imóvel. A informação alimentou ainda mais as teorias. Seria um equipamento experimental? Um balão incomum? Ou algo completamente desconhecido? Especialistas analisaram quadro por quadro. Mesmo assim, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Quanto mais a imagem era ampliada, mais difícil se tornava identificar sua verdadeira natureza. Fenômenos atmosféricos raros costumam impressionar, mas às vezes o próprio céu parece assumir formas que desafiam qualquer expectativa. Em uma tarde aparentemente comum, motoristas começaram a parar seus carros para observar uma formação de nuvens extremamente incomum. À distância, parecia que enormes cavidades circulares haviam se formado entre as nuvens, como se algo gigantesco tivesse atravessado aquela região poucos instantes antes. As imagens rapidamente viralizaram. Meteorologistas explicaram que determinadas condições podem produzir formações muito incomuns. Mas quem estava presente descreveu uma sensação difícil de explicar, como se o céu estivesse vivo. E o próximo caso consegue ser ainda mais intrigante, porque nele não estamos olhando para uma nuvem, mas para um objeto luminoso que cruzou o céu sem emitir absolutamente nenhum som. Enquanto milhares de pessoas encerravam mais um dia de trabalho, um morador de uma grande cidade decidiu pegar seu celular para registrar algo incomum do lado de fora da janela do apartamento. No início, parecia apenas uma luz distante, mas havia um detalhe que chamava a atenção. Ela permanecia completamente imóvel. Nenhum ruído, nenhuma mudança de direção, nenhum sinal típico de uma aeronave convencional. O homem aproximou a câmera. Quanto maior o zoom, mais estranho o objeto parecia. Sua superfície emitia um brilho azul intenso e uniforme, sem luzes de navegação ou qualquer identificação visível. Apenas um movimento contínuo e perfeitamente controlado. Pouco depois, a luz desapareceu entre as nuvens. O vídeo foi analisado por milhares de pessoas. Alguns afirmaram que era apenas um drone. Outros apontaram que o tamanho aparente e a ausência total de ruído tornavam essa hipótese improvável. Até hoje, não existe consenso sobre o que realmente foi registrado. Dias depois, outro registro chamou a atenção. Desta vez, feito por um passageiro durante um voo comercial. Enquanto observava a paisagem pela janela, ele percebeu algo incomum voando abaixo da aeronave. Era um objeto de formato cilíndrico, sem asas, sem hélices, sem qualquer tipo de emissão visível. O mais impressionante era sua velocidade. Durante vários segundos, parecia acompanhar o avião quase perfeitamente, como se ambos estivessem sincronizados. Em determinado momento, o objeto inclinou levemente sua trajetória e desapareceu da vista. Especialistas sugeriram diversas possibilidades, desde balões de pesquisa até ilusões provocadas pela perspectiva. Entretanto, nenhuma explicação conseguiu responder todas as características observadas no vídeo. O próximo caso aconteceu durante o início da manhã. Um grupo de pescadores preparava seus equipamentos às margens de um lago quando um deles percebeu algo refletindo. Em poucos segundos, desapareceu completamente. Nenhum dos presentes conseguiu explicar o que havia acabado de acontecer. Os pescadores permaneceram olhando para o céu por vários minutos, como se esperassem que o objeto voltasse, mas ele nunca reapareceu. E embora existam inúmeras hipóteses para explicar registros como esse, há um detalhe curioso. Quanto mais tecnologia utilizamos para observar o céu, mais relatos semelhantes começam a surgir. Coincidência?
Ou estamos simplesmente prestando mais atenção do que antes? Na próxima parte, você verá o caso mais intrigante deste vídeo. Um registro tão incomum que continua dividindo opiniões até hoje. O último caso desta lista talvez seja o mais intrigante de todos. As imagens foram registradas por um passageiro durante um voo comercial, a mais de 10 mil metros de altitude. Enquanto observava as nuvens pela janela, algo chamou sua atenção. No horizonte, um pequeno ponto metálico refletia intensamente a luz do sol. A princípio, parecia apenas outra aeronave. Mas havia um problema. O objeto não seguia nenhuma rota aparente. Ele permanecia praticamente imóvel enquanto o avião continuava avançando. Curioso, o passageiro começou a gravar. Segundos depois, o objeto iniciou um movimento extremamente lento, sem acelerar bruscamente, sem perder altitude, sem qualquer inclinação perceptível. Era um deslocamento suave, quase perfeito. Então, algo inesperado aconteceu. O brilho desapareceu completamente. Não porque entrou nas nuvens, nem porque saiu do enquadramento. Simplesmente deixou de refletir a luz. Por alguns instantes, o objeto parecia ter desaparecido, mas, logo depois, voltou a surgir alguns metros adiante. Como se tivesse mudado de posição em silêncio absoluto. Esse pequeno detalhe gerou inúmeras discussões. Seria apenas um efeito óptico? Uma mudança no ângulo da luz? Ou realmente havia algo ali realizando uma manobra impossível de perceber a olho nu? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Independentemente daquilo em que você acredita, existe um fato impossível de ignorar. Nunca houve tantas câmeras apontadas para o céu. Todos os dias, milhões de pessoas carregam celulares capazes de registrar acontecimentos em alta definição. Ao mesmo tempo, os relatos de fenômenos aéreos incomuns continuam surgindo em praticamente todos os continentes. Grande parte deles recebe uma explicação lógica: balões, drones, fenômenos atmosféricos, satélites. Mas alguns registros permanecem sem resposta. E talvez o verdadeiro mistério não seja descobrir exatamente o que aparece nesses vídeos. Talvez o maior mistério seja entender quantos acontecimentos extraordinários deixam de ser registrados todos os dias. Porque, por mais avançada que nossa tecnologia seja, ainda sabemos muito pouco sobre tudo aquilo que acontece acima de nossas cabeças. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses casos mais chamou sua atenção? Você acredita que todos eles possuem uma explicação convencional? Ou alguns realmente desafiam tudo o que conhecemos? Deixe sua teoria nos comentários. Ela pode aparecer no próximo vídeo. Se você gosta de conteúdos sobre mistérios, fenômenos inexplicáveis e descobertas que desafiam nossa compreensão da realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trazemos novas histórias, análises e registros que continuam intrigando pessoas no mundo inteiro. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.